Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos de 25 a 34. Com a solenidade de Pentecostes celebrada no domingo passado, nós reiniciamos dentro da igreja o tempo comum. É aquele tempo em que nós vivemos ali o dia a dia, saímos daquele período de festa e somos chamados no nosso dia a dia a sermos fiéis. A festa nos anima, a festa nos dá um novo vigor, a festa faz com que nós renovemos os nossos propósitos, mas esses propósitos renovados são vividos no dia a dia, que representam o tempo comum. Porém, nós iniciamos esse tempo comum com uma memória que já vem sendo lembrada dentro da igreja desde a época do Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, Maria, Mãe da Igreja. E o Papa Francisco, em 2018, instituiu como a segunda-feira após a celebração do Pentecostes, sendo o dia de Maria, Mãe da Igreja. E esse evangelho que acabamos de ver, ele fala disso. Ele fala, dentro da tradição da igreja, que quando Jesus entrega Maria ao discípulo amado, e também entrega o discípulo amado aos cuidados de Maria, e diz que a partir daquele momento ela passou a viver ali sob os cuidados do discípulo amado. Existe aqui, mulher, este é o teu filho, e esta é a tua mãe. Aqui existe a maternidade espiritual de Maria, aquela que gerou o Cristo cabeça. Como a mãe não gera apenas a cabeça, mas ela gera a cabeça e o corpo inteiro, então Cristo agora, depois de uma vida de aperfeiçoamento da santidade de Maria, depois de uma vida de crescimento na fé da Virgem Maria, depois de uma vida onde a Virgem Maria foi se esvaziando, agora é o momento em que ela assume aos pés da cruz, dada esse desígnio dado pelo seu próprio Filho,
a maternidade da igreja. Ela agora ajuda a gerar os filhos da igreja. É colaboradora da graça de Deus. E Jesus concede esta graça para ela ali aos pés da cruz, que também é uma graça para nós, porque recebemos uma mãe espiritual que se preocupa com a geração desses filhos para o céu, se preocupa com a nossa conversão, se preocupa com o nosso processo de santificação, se preocupa com que nós abramos o coração para o seu Filho Jesus, para sairmos do pecado, sermos libertos do pecado, vencermos a morte com Cristo e participarmos da vida eterna. Então, Maria, mãe da igreja, é mãe espiritual de cada um de nós. E por isso exerce essa maternidade espiritual. Maternidade que, para nós, representa, em primeiro lugar, esta mãe que acolhe a vontade de Deus e que nos ensina a fazer a vontade de Deus como mãe. Esta mãe que é paciente e tem paciência conosco, que nos ajuda na caminhada. Essa mãe que é acolhida, que além de acolher a vontade de Deus, nos acolhe e quer nos ajudar na caminhada. Essa mãe que é sensível, lembremos das bodas de Caná, ela percebe a necessidade do casal e diz: eles não têm mais vinho, ou seja, vem em auxílio daquilo que a sua sensibilidade percebeu que os filhos precisavam. Essa mãe que é disponibilidade para fazer a vontade de Deus, mas disponibilidade para nos servir, para vir em nosso auxílio, para interceder por nós. Aliás, é uma mãe orante, que intercede junto do seu filho, que nos ajuda a chegarmos dentro de uma comunhão com o seu filho. Essa mãe que é aconchego, que vem ser o nosso consolo, que vem ser o nosso auxílio, esse aconchego que Deus nos deu, com esse auxílio materno. Essa mãe que é proteção, que debaixo do seu manto nos protege, nos socorre. Essa mãe que cuida de nós, Maria, cuida de nós para que nós possamos encontrar o seu filho. Essa mãe que nos ensina o diálogo, porque ela, inclusive na anunciação do anjo, a ela, quando ela concebeu pela ação do Espírito Santo, houve todo um diálogo. É a mãe que sabe escutar, é a mãe que sabe falar, é a mãe que dialoga. Esta mãe que para nós vem em auxílio de todas as nossas realidades e apresenta tudo isso ao seu Filho Jesus. Essa mãe que educa na fé, nas suas várias aparições que inclusive já são aprovadas pela igreja, ela nos ensina a rezar, a fazer penitência, pede conversão, pede que nos voltemos para Deus. É uma mãe que educa. Lembremos das aparições de Fátima, como ela foi educando os 3 pastorinhos e também educando a eles com a mensagem dela para nos voltarmos ao seu Filho Jesus, também nos educa. Essa mãe que está atenta aos detalhes, que sabe o quanto os filhos sofrem, quantos filhos padecem, quantos filhos são fracos, quantos filhos são cheios de necessidade. Esta mãe que investe tempo para rezar por nós, para interceder por nós, para nos visitar como visitou o Santo Isabel e nos visita através das inúmeras aparições que a igreja já aprovou. Essa mãe que se sacrifica, porque o fato dela estar ali aos pés da cruz mostra o sacrifício de mãe, de ver o filho sofrendo,
de ver o filho morrendo na cruz. Aquilo foi uma espada de dor que transpassou o coração de Maria. Então é uma mãe que também se sacrificou e ainda continua se sacrificando pelos seus filhos da igreja, porque muitas vezes o coração dela de mãe espiritual ainda é transpassado pela espada de dor. A sua alma é transpassada pela espada de dor ao ver os filhos afastados de Deus, ao ver os filhos passando fome, ao ver os filhos na ignorância, ao ver os filhos no ódio, no rancor, na mágoa, no ressentimento, na inveja, no ciúme, na rivalidade, na intolerância, ao ver os filhos no pecado. Por isso, Maria ainda se compadece de nós como uma boa mãe, e ainda a espada de dor ainda transpassa a sua alma, porque ela desejaria que os filhos de Deus não estivessem assim. Os filhos que inclusive Deus deu para ela como filhos espirituais, para que ela nos ensinasse a fazer a sua vontade. Ela deseja que nós não estivéssemos assim. Por isso, ela sofre conosco, se compadece de nós. Ela sofre com o nosso sofrimento. Assim como toda boa mãe se compadece do sofrimento dos filhos. Esta mãe que é amor incondicional por Deus, ou seja, não coloca condições, amor incondicional pelo seu Filho Jesus, amor incondicional por nós, corpo místico de Cristo. É a mãe que gerou Cristo no seu ventre, que gerou a cabeça da igreja e que hoje espiritualmente, pelos desígnios do seu Filho, ajuda também a gerar na fé, a gerar num constante processo de conversão, a gerar num constante processo de santificação os filhos da igreja. Que nós sempre tenhamos Maria como esta mãe a quem nós recorremos e que é o caminho certo para nos encontrarmos com seu Filho Jesus. Ela é o grande modelo de fé do cristão, o grande modelo de fé daqueles que desejam fazer a vontade de Deus, corresponder à vontade de Deus, obedecer a Deus. É a mãe que dá testemunho, é a mãe que dá exemplo, é a mãe que nos ensina e nos educa. Tenhamos sempre Maria como nossa mãe espiritual. Recorramos à sua intercessão, o seu auxílio, para que nós trilhemos através dela o acesso ao seu Filho Jesus. Poderíamos chegar sem ela ao seu Filho Jesus? Sim, com certeza. Mas os santos, os inúmeros santos que a igreja proclama e já canonizou, pode olhar a história dos inúmeros santos da igreja. Todos eles eram devotos da Virgem Maria. Todos eles tinham Maria por mãe. E por isso Maria foi uma facilitadora para que cada santo se convertesse, se santificasse e encontrasse o seu Filho Jesus. Por isso, não desprezemos o auxílio dessa boa mãe. Ela é um grande auxílio para a nossa vida de fé, para a nossa conversão e para nós nos deixarmos santificar por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.